sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 2 à mesa, onde vamos explicar como fazer o setup e jogar Neotopia a 2 jogadores. Neotopia é um jogo de autoria de André Santos e Orlando Sá, com design de Gil Doré, editado em Portugal pela Mabo Games. E em Neotopia nós vamos assumir o papel de empreendedores com o objetivo de construir, em 2055, a cidade mais avançada do mundo, sustentável e numa relação perfeita e simbiótica entre homem e natureza. Para isso, vamos usar elementos representados por estas fichas, que representam a energia sustentável, a agricultura biológica, tecnologia e comunidade para construir diferentes projetos, representadas por estas 3 áreas aqui. Por aqui achamos que este jogo é bastante simples de aprender, mas já vamos ver como é que tudo isto se combina depois do setup. E no setup a 2 jogadores começamos por colocar o tabuleiro no centro da mesa, com as fichas de elemento aqui por perto. Elas formam a reserva que nós vamos usar durante o jogo. Depois, vamos colocar uma ficha de cada cor em cada uma das 3 fábricas. Agora cada um dos jogadores escolhe uma cor, por exemplo azul e rosa. E o jogador vai receber a carta do seu personagem e o marcador da ação que põe à sua frente com o marcador aqui. Cada jogador recebe também 3 marcadores de pontuação, que vai pôr aqui em cada uma das regiões. Cada jogador recebe, por fim, 3 cartas de projeto que vai manter privadas. De seguida vamos baralhar as peças bónus e vamos pôr 4 em cada região de forma aleatória, nestas zonas aqui. E com as restantes peças bónus, fazem-se 3 pilhas de 4 peças cada que pomos ao lado em cada região. Depois de decidir o primeiro jogador e começando por ele, cada jogador vai escolher uma ficha de elemento da sua cor da reserva e vai pôr ou no espaço vazio ou adjacente a uma peça que já exista numa área da cidade. Finalmente revelam-se as 4 cartas para criar a oferta de projetos. E pomos as peças de produção aqui no meio. Esta é a peça que colocamos no fundo, porque ela vai servir como marcador fim do jogo. E já só falta pôr um elemento de cada tipo em cima desta pilha. E é este o aspecto do jogo com que ficamos depois de fazer o setup para 2 jogadores. Vamos olhar agora um bocadinho para como se joga Neotopia. No seu turno, o jogador vai poder fazer 3 ações entre 2 tipos possíveis. Ou vai recolher para a sua mão uma carta de projeto ou oferta, ou então vai mover uma ficha de uma das fábricas para uma das regiões adjacentes. Quanto a recolher uma carta, não há muito a dizer. O jogador vai escolher a carta, coloca a carta na mão e isso termina a ação. Atenção, não há reposição imediata de cartas, apenas no final do turno. No entanto, o jogador pode decidir fazer as 3 ações, recolher 3 cartas. Quanto a mover uma ficha de componentes, aí já temos mais algumas coisas a ter em conta. Começando então pelas regras de mover, que como já expliquei, uma ficha tem que sempre ser movida para um local adjacente. E tem que ser colocada de forma adjacente a uma ficha que já tenha sido colocada previamente ou então no centro, caso a região ainda esteja vazia. As fichas têm que ser colocadas nestes espaços de fundo branco e caso sobreponham uma destas, escolhemos de imediato a ficha bónus que lá estiver. Estas fichas bónus permitem-nos fazer ações adicionais de forma gratuita no nosso turno. Depois de colocar uma ficha, no caso de uma fábrica ficar vazia, essa fábrica vai produzir elementos de forma imediata e então repomos as fichas também aqui no meio. Também depois de colocarmos uma ficha, caso tenhamos cumprido um projeto e o projeto anterior não seja do mesmo tipo daquele que eu acabei de cumprir, ou seja, que não tenha a mesma ilustração, entregamos esse projeto imediato e ganhamos os pontos respectivos. Os pontos são indicados aqui embaixo na carta e caso a carta tenha 2 valores, como por exemplo esta aqui, eu vou ganhar o valor mais alto caso cumpra um projeto colocando peças de uma ficha de outro jogador, ou o valor mais baixo se eu cumprir este projeto com fichas da minha cor. Quando ganhamos pontos, caso cheguemos à pontuação 7, 13 ou 18, ganhamos também uma ficha bónus. Depois de feitas as minhas 3 ações, o meu turno termina. No final do turno, vamos então repor as cartas de oferta e a vez do jogador seguinte.
O jogo vai continuando até que a última peça de produção seja mostrada, que é a peça com esta bandeira. Nesse momento, joga-se essa ronda até ao fim e de seguida joga-se uma última ronda adicional. No final, contam-se os pontos. E em Neotopia vamos pontuar por cada grupo de fichas da minha cor em cada área, pelos pontos obtidos em cada área, sendo que a área onde pontuar menos valerá 3 vezes o número de pontos. Por exemplo, se eu aqui fizer 10 pontos, aqui 11 e aqui 4, esta área vai-me dar 12 pontos. Por fim, somam-se 3 pontos por cada peça bónus que não tenha sido usada e o jogador com mais pontos é o vencedor. Bem, espero que a explicação tenha ajudado a perceber a ideia do jogo, mas para deixar isto mais claro, vamos então passar ao jogo a 2 jogadores. Vamos então começar pela primeira fase, em que vamos alocar um disco da nossa cor a uma região. Eu vou alocar aqui nesta zona perto de mim. E eu nesta também, perto de mim. E eu sou a primeira jogadora, e como primeira ação vou mover 2 discos de agricultura para junto da ficha que coloquei antes, e mais um disco de tecnologia desta área, e termino as minhas 3 ações, mas ainda não terminei o meu turno, porque consigo entregar um projeto e pontuar nesta área. E agora é o meu turno. Dos projetos que tenho na mão, não há nada que consiga entregar de imediato. Deixa-me ver se há aqui na oferta alguma coisa que me interesse. Bem, está aqui este projeto, em que só faltam 2 fichas para completar o padrão. Vou então buscar a carta como primeira ação, depois vou buscar as 2 fichas de energia para completar o projeto e com isto termino as minhas 3 ações. Mas consigo também entregar e pontuar um projeto nesta área. Eu vou repor aqui a oferta até ter 4 cartas novamente e passo a carta de primeiro jogador. Agora tenho a vantagem de ser o primeiro jogador e novamente não tenho nada que possa fazer de imediato. Mas está aqui este projeto interessante na oferta. Vou então recolher como primeira ação. Como segunda ação, busco esta ficha de tecnologia e com isto entrego imediatamente um projeto e pontuo. Para além disso, como chego aos 7 pontos neste marcador, ganho uma ficha bónus. Ainda tenho uma ação, por isso vou já preparar o turno seguinte e vou buscar este projeto. Pode ser que eu consiga entregar no próximo turno. É agora a minha vez. Vou repor a oferta antes de fazer as minhas ações. Bem, acabou de sair um projeto mesmo a jeito. Vou começar por buscá-lo e depois mover as 2 fichas que preciso para pontuar. Isto termina o meu turno e novamente vou repor a oferta. Agora passo a ser eu a primeira jogadora. Como esta fábrica esgotou recursos, tem que ser preenchidos com novos recursos da área central. Para além disso, viramos esta peça que mostra quais os recursos que vão preencher a próxima fábrica que fica esgotada. Eu vou repetir a jogada do turno anterior, ou seja, buscar este projeto, mover a peça em falta e pontuá-lo novamente. Isto faz com que chegue aos 7 pontos, e por isso ganho um bónus. Ainda tenho uma ação, vou usá-la para ganhar mais uma ficha de bónus aqui em baixo e com isto termino o meu turno. Agora, a minha vez, eu tenho aqui um projeto que conseguiria entregar com uma só ação, mas é do mesmo tipo do último que foi completado. Por isso, vou procurar outra estratégia. Bem, este projeto precisa de 2 fichas, mas pelo menos consigo entregar de imediato e pontuar nesta área onde ainda não tenho pontos. E por falar nisso, tenho 0 pontos na área ali em cima, e no final, a pontuação das áreas com menos pontos é multiplicada por 3. Vou apostar neste projeto aqui e vou começar a prepará-lo com esta ficha de comunidade. Com isto esgotamos mais uma fábrica, por isso temos de repetir o processo de reposição, o que te vai dar mais variedade no próximo turno e isso põe-te em vantagem porque vais ser o primeiro jogador. Com estas fichas não consigo ainda completar nenhum projeto, não era bem isto que precisava. Vou ver se aqui na oferta tenho mais sorte. Vou só repor a carta em falta e é mesmo isto que precisava. Eu podia completar este projeto aqui, mas na verdade tenho mais interesse em pontuar na área de cima. Por isso, mesmo sem pontuar agora, vou mover uma ficha de comunidade. E por fim, vou mover mais esta ficha, na esperança de entregar este projeto no próximo turno. Com isto terminas o teu turno. Vou começar por repor a oferta. Como primeira ação, vou mover a minha ficha de agricultura que me permite entregar já este projeto. E com isto, mais uma fábrica que temos que repor.
Depois vou buscar este projeto que vou entregar já de seguida com esta ficha e com isto terminamos mais uma ronda. Terminamos a ronda e chegamos também ao fim do jogo. E ficamos por aqui neste vídeo de como fazer o setup e jogar Neotopia a 2 jogadores, neste jogo onde vamos completando projetos na cidade mais avançada do mundo à medida que vamos colocando componentes em jogo. Quanto ao jogo, sentimos que é um jogo onde o setup e as regras são muito simples e rápidos, o que é bom quando estamos a jogar com jogadores menos experientes, que nos parece ser o público-alvo deste jogo, ou seja, pessoas que procuram um jogo mais leve, mas ainda assim com escolhas interessantes para fazer, e também a possibilidade de combinar diferentes jogadas para otimizar os nossos turnos. O que sentimos que dá uma profundidade extra ao jogo é a possibilidade de irmos acumulando e usando bónus, ou seja, eles fazem com que num só turno consigamos fazer mais do que as 3 ações base que nós temos, e com isso conseguir vantagem sobre os adversários. Achamos também que é um jogo divertido, flui bem, mesmo com um maior número de jogadores, e no final é uma experiência divertida. Então, se procuram um jogo divertido, com setup e regras simples e rápidas de explicar, leve e com jogadas muito táticas, podem encontrar tudo isso em Neotopia. E por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Se for esse o caso, agradecemos se nos puderem deixar um like e também já sabem que se quiserem ser os primeiros a receber os nossos próximos vídeos, é só subscrever e até à próxima.